E nós vamos seguir, então, agora para o último painel do nosso evento, que também será mediado pelo Circe Bonatelli. Então, ele já vai permanecer aqui conosco no palco. O que esperar do crédito imobiliário em 2024? Expansão do financiamento e dos negócios imobiliários, ambiente para aprovação das reformas, reforma fiscal e os impactos na construção e no financiamento. Quais os resultados do Plano Diretor de São Paulo? E o que esperar do ambiente de negócios para a incorporação imobiliária? Tudo isso é o que será discutido a partir de agora, com a participação de vocês com as suas perguntas, tá bom? Convido, então, ao palco os painelistas. José Ramos Rocha Neto, presidente da ABCIP. Convido também Luca Bertalò, secretário-geral da European Mortgage Federation, European Covered Bond Council. Convido Renato de Souza Correia, presidente da CEBIC. E o presidente da Abrainc, senhor Luiz França, estava também confirmado para este painel, mas infelizmente teve um problema pessoal, não conseguirá estar presente aqui conosco. Mas agora eu peço que se acomodem e passo novamente a bola ao Circe. Vamos lá, então, voltando aqui. Convido, claro, Rodrigo Luna, presidente do Secov São Paulo. Agora sim, com o painel completo, o Circe é quem comanda. Muito obrigado. Painel sobre o que esperar do crédito imobiliário em 2024. Se conversando com os bancos, eles não dão a dica do que vai acontecer em 2023... Imagina para 2024, né? A gente vai aqui esfregar a bola de cristal. Mas, olha, eu acho que um bom ponto para a gente começar falando de 2024 em cada um dos seus setores, seja no financiamento, ou seja na atividade de construção e incorporação, dar um passo atrás e olhar para o país. A gente teve alguns pontos importantes nos últimos meses, com uma transição de governo, a gente teve a definição de alguns pontos importantes também, como o arcabouço fiscal, esta semana, tem a discussão de reforma tributária, as coisas estão andando, né? Então, acho que um primeiro ponto assim, que eu gostaria de ouvir de vocês, Rocha, para começar, qual que é o grau de otimismo ou de pessimismo, ou de cautela com o país para os próximos meses e para 2024? Muito bom, Circe. Obrigado pela pergunta, né? A gente não pode deixar de fora começar falando um pouco dos macroindicadores. Então, eu destaco que o desemprego ele vem extremamente controlado, né? Acho que a gente está com níveis de desemprego, tá? Não em nível de pleno emprego de 5%, mas nos patamares abaixo de 8%, como a gente está hoje, e em queda, não é o que vem acontecendo. Não é? Isso é super positivo. Eu acho que a taxa de juros é um segundo indicador, não é? Que além de já ter tido o sinal recente da primeira queda, olhando para 2024, a própria ata do Copom ela já dá sinais, tá, de que você tem quedas constantes e provavelmente a gente vai chegar no ano que vem com taxa de 1 dígito. Na minha visão, é um segundo ponto positivo. Quando a gente fala de câmbio, a gente também vê hoje um sinal bastante positivo, onde, mesmo no momento agora recente de um pouquinho mais de estabilidade nas últimas semanas, o que a gente viu foi que ele não voltou a ultrapassar o patamar de 5, na paridade real-dólar, né? E tem cenários otimistas que apontam até para o final do ano que vem 4,50 para baixo, né? Então, quando a gente fala do desemprego, da taxa de câmbio, da taxa de juros,
Tá? E o último fator que é muito importante, né, que são os indicadores de inflação, né, também vem em queda. Né? Acho que, nesse aspecto, a autoridade monetária, aí, com sua política monetária, eles vêm com mão de ferro. Né? Tem até alguns agentes que questionam a velocidade de queda e a de subida. Mas, com relação ao horizonte, é inquestionável o papel importante que o Banco Central vem tendo com relação a segurar, né, através de uma política monetária, você ter aquela meta para ser atingida de inflação. Então, com esses 4 macroindicadores, como eles estão apontando para o ano que vem, não dá para a gente acreditar que nós vamos ter um ano de 24 ruim. O PIB ele hoje aponta para estar abaixo desse ano, né, dos economistas. Então, a gente deve fechar o ano aí entre 2,4, 2,5. E os primeiros sinais para o ano que vem estão apontando um PIB entre 1 e 1,2. Então, ele é um PIB um pouco menor do que será esse ano. Provavelmente isso vai acontecer. Talvez até tenhamos surpresa positiva. Se você for lembrar, no final do ano passado, quando todos nós estávamos fazendo o nosso orçamento, a gente estava trabalhando para esse ano com um PIB de 0,8. Não? Era o que o mercado apontava, em novembro do ano passado. E a gente está seguindo aqui para 2,5. Não acho que vai ter uma surpresa tão positiva, mas talvez tenha sinais até de melhora. Então, talvez até seja melhor que a gente tenha, não é, diante de um cenário conturbado, uma descida, um ligeiro, eu não vou chamar de soft landing, porque isso não é um pouso, mas ele é uma readequação para a gente, olhando para 25, ter uma retomada sustentada. Então, eu acho que o ano de 24 ele vai ser um ano muito importante, porque a gente vai conseguir preparar um relançamento, uma retomada da economia, mas sem aqueles voos de galinha que a gente já teve no passado. Então, eu diria para você que essa é a minha macrovisão sobre o que pode acontecer e que não tem como descolar o crédito imobiliário da atividade econômica. Não adianta. Tá? Ele está diretamente correlacionado. Então, provavelmente, com essa adaptação e essa reorganização para a retomada, o setor imobiliário vai continuar tendo números fortes, contratações robustas, né? Volumes de unidades financiadas bastante importantes, tá? E que isso estimula toda a cadeia que está aqui, né, do setor da construção civil, não é, que é um setor importante para a economia, um setor gerador de emprego e que certamente ele é uma grande locomotiva do nosso país. Tá bom? Obrigado, Rocha. Luna, ainda navegando pelo ambiente macroeconômico, eu acompanhei você na Convenção Secov essa semana e você disse lá muito bem, né? Reforma tributária junto com esse clima de aumento de arrecadação, coisa boa não vai dar. Palavras que você declarou ali no dia. Então, assim, pegando esse gancho, eu gostaria de ouvir de você o que você enxerga assim, que tem de ventos a favor e contra nesse ambiente macroeconômico, para depois a gente entrar mais no setor imobiliário. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Rocha, amigos. O desafio é muito grande, né? A gente, o momento hoje é o momento pós-pandemia, que teve como sequência uma inflação muito grande e, por conta disso, um patamar de política monetária bastante alto, taxas de juros muito altas. Com isso, a precificação do imóvel mudou de patamar. E isso mexe diretamente na capacidade das famílias brasileiras de conseguir adquirir a sua casa própria. Números. Primeiro semestre desse ano, nós decrescemos em lançamentos em São Paulo, parecido com o Brasil, pois o Renato pode confirmar aqui, em torno de 10%. Porém, em São Paulo, vendas cresceu 5%. O que isso mostra? Um forte aumento de preço, um custo de capital muito alto, mesmo assim, a demanda é muito forte. Quando a gente fala de reforma tributária, isso vem, da mesma forma, preocupar em relação ao encarecimento do imóvel. A atividade imobiliária paga
uma carga tributária em toda a sua linha de produção enorme. Então, essa discussão vem num momento em que nós estamos com um mercado muito desafiador, né? Quando a gente fala que as vendas cresceram e os lançamentos não, é porque o empresariado não está confiante em colocar novos produtos na prateleira, percebendo toda essa discussão e os desafios que estão impostos. Como o Rocha bem colocou, a sinalização da redução da taxa de juros é fundamental, né? Da mesma forma que os juros são muito preocupantes, a inflação também é. Então, o remédio foi um remédio amargo, porém necessário. Agora, é claro que o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa torcida é para que esse juro caia o mais rápido possível. Então, quando se fala da possibilidade de, além de tudo isso, do aumento da carga tributária, nos traz uma preocupação muito grande de como é que fica no bolso das famílias brasileiras a possibilidade de adquirir a casa própria. Obrigado, Luna. Renato, na CEBIC houve revisão do PIB da construção esse ano, né? Me corrige se eu estiver errado, mas se eu me lembro bem, começou com uma expectativa, o ano de 2023 começou com uma expectativa de crescer em 2,5% o PIB da construção, agora está em 1,5%. 1,5%, isso. Conta para a gente qual que é a conjuntura que explica essa previsão de um crescimento menor para o PIB da construção em 2023. Boa tarde a todos. Agradecer, Rocha, o convite. Prazer estar aqui com os amigos, né? Realmente, o PIB da construção veio tendo projeção de queda em função das, vamos falar assim, do Minha Casa Minha Vida ter sido editado agora em julho, né? E essa projeção é feita sempre com o que aconteceu até o momento, né? Ele não está colocando na conta uma queda de juros da Selic agora ou Minha Casa Minha Vida. Então, a atividade realmente veio reduzindo no primeiro semestre e, se ela assim permanecer, o PIB da construção, com o que está contratado, vai crescer 1,5%. Mas eu estou um pouco mais otimista do que isso em função das implementações aí do Minha Casa Minha Vida e com esse início de queda de taxa de juros Selic. Tem um estudo muito interessante na CEBIC que você vem crescendo a venda de imóveis, né? E o lançamento e vendas eles vêm crescendo ao longo do tempo. Quando a Selic começa a subir, essa curva começa a ficar constante, passa a ser uma reta, né? Inverte-se, a velocidade, os lançamentos são maiores do que as vendas, ou seja, se bate num teto ali, você não consegue lançar, porque você não tem a confiança para lançar. E, em determinado momento, os lançamentos caem, porque você, entre aspas, desiste daquele negócio, né? E aí o estoque começa a diminuir e o preço se sobe e começa a ter viabilidade de novo. Mas é necessário, realmente, uma queda da taxa de juros. E o índice de confiança, só para fechar, o índice de confiança calculado e apresentado pela CNI e pela CEBIC mostra que o índice de atividade não está tão bom, mas a expectativa é boa para o futuro. Isso foi divulgado essa semana. Obrigado, Renato. Luca, agora vamos participar da conversa também. O Luca é o secretário-geral da Federação Europeia de Financiamento Imobiliário. A gente estava conversando durante a hora do almoço, ele elogiou bastante o trabalho do Banco Central no Brasil. Eu gostaria que você trouxesse para nós um panorama sobre como tem se comportado o mercado imobiliário na Europa, principalmente o crédito imobiliário, nos últimos anos, considerando que a inflação e os juros estão acima das médias históricas da região. A gente aqui tem um pouco mais de tradição com inflação do que lá. Gostaria de ouvir como vocês lidaram com esse cenário recente. First of all, allow me to thank you, Rocha, for the kind invitation. When I'm in São Paulo, I'm always a bit like at home. São Paulo is the largest Italian city in the world. I mean, you have more Italians here than in Rome. So, I mean, I feel a bit at home.
and it's a real pleasure for me to be here. As an outsider, allow me to congratulate the good work done by ABCIP in the previous years, because I think the best compliment to Brazil has been arriving on the 28th of July from the European Commission, because the European Commission is analyzing the potential of developing a global covered bond market, and among the countries where they asked to make an analysis of those markets, there is Brazil, Singapore, and Canada. They forgot UK, they forgot Australia, they forgot others, but they put Brazil. What does it mean? Is that they see the potential in this market. They see the potential of this real estate market. And I think that around the globe, in Brazil or in Europe or in Indonesia, where I was 2 days ago, we share the same challenges. We share the same challenges, and the Credito Hipotecario is the driver for social mobility. Is a driver for political stability, is a social lift. So it's the best medicine that the state can put in place to try to fix a social crisis that we are all experiencing. Brazil is not alone. Inflation is a tragedy all over the world. In France, you have seen how the situation is tense. In Europe is like this. In Turkey is like this. And we all have the same challenges that have to be addressed, which is very simple, giving hope to a family who wants to build a future. And unfortunately, the high interest rate is making the bill for states higher and higher. So the public support to this social lift probably will be reduced all over the country, Greece, in Germany, in Europe, like in Brazil. So there is a responsibility of the capital market side to step in and propose solutions. And I think we appreciate a lot the work of ABCIP, because this exchange that we have with you, with your banks, can really help us in driving capital market resources where is needed. What does it mean? If the European Commission will list Brazil as a potential eligible countries for covered bonds, it means that the major covered bond investors will be here and will invest in your market, will give energy to this market, will support you in making ESG investment. If I understood correctly from the translation, I mean, your mortgage market represents 10% of your GDP. Well, I mean, I think that you have two major problems. Your deposits are not enough to respond to the needs, or the funding needs, the poupanza. The funding need is, I think, the weak point of every single bank in Europe. Let's have a look what happened, for example, to Poland, to Czech Republic, or to Romania. There were countries completely relying on deposits. And they were all convinced it's cheap, it's easy to keep them. After COVID, everyone has saved a lot of money, so let's use deposits. Let's don't complicate our life with capital markets. Then a gentleman on the east side started to be very aggressive, and deposits become very unstable, and they are all tapping massively the covered bond market. Because you need stability in your funding lines. You need stability, you need more and more investors to believe on your funding system, in your banking system. So I think that the Credito Hipotecario Immobiliario is the building block of something which is much bigger than a simple credit. It's the reputation of a country. Is the way how you keep investors in your country, how you start to call investors towards your most important asset of a country. When we discuss together with Felipe, with Banco Central do Brasil, we say to them, if you bring investors to your country, they will invest in your infrastructure, not only your covered bonds. They will invest in other things. So I think that we share exactly the same challenges. And allow me to say, inflation is a terrible sickness because it's hitting the lowest part of our society. It is hitting the most fragile part of our society, increasing the social divergence. And this is a problem for every single country because the social lift represented by a mortgage, by a loan, it's giving opportunity to people. And we need to build this narrative. I mean, we are building opportunities to people. Let's have a look at another country, like, for example, Saudi Arabia. I was there a few weeks ago. They are building an entire system. They call this Vision 2030, where they want to build a new middle class, and where they started from the mortgages.
they have changed their legislation to implement the mortgages, because the way on how you can build a middle class is giving opportunity to people, and giving the chance to build a house is how you start. I stop here. Thank you. Luca, aproveitando ainda o gancho, você me disse mais cedo que são cerca... Claro. My Portuguese is not yet good enough. A gente conversou mais cedo e ele contou que são cerca de 30 países hoje onde existe o Covered Bond. A Federação Europeia tem trabalhado para expandir os Covered Bonds, que são a liga aqui no Brasil, né? Expandir os Covered Bonds também para outros países. Eles também são uma opção para financiar moradia popular, mesmo em outros países, ou outros países também recorrem a funding direcionado? Yeah, social housing is financed via covered bonds in several countries. I mean, we have different options in Spain, for example, Cucha Bank, just to give you a name of a bank that, I mean, use massively. Now with ESG, the ESG revolution is pushing banks to use more and more green, but especially social. So, I mean, we have in countries like Austria, in Denmark, where the social housing system is financed via covered bonds. In average, you have to consider that 25% of the funding mix in Europe is done via covered bonds. In some countries, it's higher. I mean, Denmark is 100%. So I think it is an option, and it is also a low-hanging fruit for banks to make ESG compliance. So it's a nice opportunity to include the social housing in their aspect. I mean, we have here, I mean, I see Thomas, I see Matthias, you were here. I mean, they are the expert of the covered bond market, so I mean, they can give you also some kind of explanation of the different level of social housing in the different markets. Muito obrigado. Luna, falando ainda de mercado imobiliário popular, hoje ele é baseado no FGTS, no Brasil principalmente, embora mais cedo o presidente da CDHU tenha dito que vai até fazer uma operação de securitização com base na carteira de recebíveis da empresa pública. Bom, você acredita que o mercado financeiro também é uma alternativa para a habitação popular? Para financiar a habitação popular? Circe, isso é um sonho. Quando a Selic ficou naqueles patamares bem baixos, algum tempo perto de 2, muito se avançou para a captação de recurso privado para financiar a habitação de interesse social. O problema é olhar o futuro, é o longo. Né? É o longo prazo. Esse é o problema. Quer dizer, se enxergava que naquele momento o juros estava baixo, mas o longo não descia da mesma forma. Eu estou falando aqui no meio de profissionais, eu só sei fazer casinha, viu? Eu sou metido, viu, Rocha? A gente fica falando aquilo que não entende. Mas o fato é o seguinte, naquele momento se discutiu muito em novos recursos, em dinheiro novo para financiar a habitação de interesse social. Essa questão do recurso direcionado aqui no Brasil, que é uma tradição de muito tempo, ela acontece justamente por essa instabilidade. Enquanto nós tivermos essa instabilidade, e juro, o 2 é alguma coisa inédito, né? Mas aqui você tem juros um pouco mais comportados, de repente juro a 14, é impossível a gente criar funding que caiba no longo prazo no bolso das famílias brasileiras. Sem dúvida nenhuma, o desafio é funding. Quando a gente fala o que esperar do mercado em 2024, primeiro, que a gente tem um orçamento estabelecido para continuar expandindo Minha Casa Minha Vida e poder prover habitação para as famílias de menor renda através do FGTS. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião com o Ailton, secretário nacional da Habitação, debatendo o orçamento para os próximos 4 anos, que hoje está em torno de 97 bilhões para a habitação. Esse é o recurso que tem. Na hora que a gente fala como expandir isso, sem dúvida nenhuma, buscar da iniciativa privada seria um sonho maravilhoso. Agora, para isso, nós temos que ter uma economia estável e de que o mercado financeiro possa ter consistência de que esse juro vai ficar baixo no longo prazo. Já na classe média, o desafio é maior ainda. Porque, neste momento, nós não temos recursos dos bancos, né, dos bancos privados, porque, inclusive, dos bancos públicos, o recurso que existe hoje está sendo captado através de instrumentos lastreados em CDI, e isso realmente custa muito caro e o dinheiro fica muito escasso. Então, é um sonho, realmente, que a gente tenha dinheiro novo, dinheiro da iniciativa privada, para financiar
a demanda gigantesca por habitação. Na baixa renda são quase 7 milhões de habitações de déficit habitacional. E na classe média você percebe aí o dinamismo e a força, mesmo com todas essas dificuldades de precificação, juro alto e política monetária mais apertada. Rocha, você também sonha esse sonho, assim, é, imaginar o mercado financeiro ajudando moradia popular? Eu, complementando um pouco o que o Rodrigo falou, você tem uma correlação direta de inadimplência com taxa de juros e inflação. Porque a inflação, e a gente viu isso agora recentemente, ela corrói muito o poder aquisitivo, e principalmente da população de baixa renda. Se você pegar o que está acontecendo nos níveis de inadimplência hoje, não é a classe média alta, nem a classe alta que está dando inadimplência para o sistema. É a base da pirâmide. Porque essa foi quem sofreu mais, tá, com a quebra do poder aquisitivo. Então, ratificando o que o Rodrigo falou, na minha visão, no mercado estável, com baixa inflação e baixa taxa de juros, começa logo que você não precisa de recurso direcionado. O fundo vai vir naturalmente de mercado. Tá? E com certeza vai ser possível você usar qualquer tipo de fundo, também o próprio mercado de capitais, para financiar a habitação popular. Porque certamente você não vai ter níveis de inadimplência que vem sendo causado hoje. Aí termina tendo que seguir por um caminho, né, de programas sociais, não é, direcionados, que é o que vem acontecendo numa economia estável como a nossa, quando você olha num timeline para trás dos últimos 20 anos, entendeu? Então, torcemos muito para que a gente tenha, não é, conversão dos indicadores macroeconômicos, que o país tenha estabilidade durante longo prazo, porque aí você literalmente não precisa mais de ter direcionamento de recursos e o mercado vai se encarregar de financiar o crédito imobiliário. Sim, desculpa atrapalhar o seu protocolo, mas esse bate-bola aqui está super interessante. E nessa linha, quando a gente discute o plano econômico do Brasil em relação ao aumento das despesas e, por conta disso, o aumento da carga tributária, isso vai de encontro à possibilidade da gente ter uma política monetária estável para os próximos anos. O recurso direcionado hoje, ele é mandatório, porque se ele não existir, não há condição de se produzir habitação no Brasil, quer seja de interesse social, quer seja para a classe média. Alta renda se vira. Então, a gente, quando nós passamos aquele período com uma certa estabilidade e com juros mais baixos, tivemos diversos encontros no Banco Central com esse questionamento. Será que precisa continuar esse direcionamento dos recursos para a habitação? E a gente sempre diz o seguinte, olha, se você garantir que nos próximos 30 anos o juro continue estável, não precisa mais. Enquanto não se tem essa condição, não tem a menor chance de se mexer nisso, porque a gente destrói todo o sistema e aí o que está ruim fica muito pior. Só fazer uma consideração breve, Circe, é assim. O brasileiro não pode esperar a estabilidade de juros para ter outras fontes. Ele precisa da casa amanhã. Né? Hoje, ontem, na verdade. Né? Então, essa questão do recurso direcionado, eu acho que é a única solução de curto prazo. E ela, mais do que direcionada, ele precisa ser permanente durante um bom tempo, porque essa indústria se organiza para produzir essas habitações e ganhar produtividade. Então, é muito danoso para o país quando você aporta recurso num ano ou em 4 anos e depois para de aportar e depois volta a aportar. É melhor aportar menos, mas aportar sempre. Eu acho que essa é a visão. Tem muita expectativa do mercado financeiro, num curto prazo, chegar a esse público, não, na minha opinião. Ô, Renato e Luna, e falando ainda sobre perspectivas para o mercado, e pensando em 2024, tem uma coisa que está no meio do caminho do recurso direcionado, que mexe diretamente com o recurso direcionado, que é a votação de uma possível mudança de remuneração do FGTS, que está no Supremo. Bom, dependendo dos rumos dessa votação, qual que é o impacto no mercado imobiliário popular? Bom, obviamente, a depender de como andar este julgamento, e se a decisão for por aumentar o custo de captação do FGTS, vai aumentar o custo do juros financeiro, né, do capital financeiro para as pessoas de menor renda. E isso, obviamente, é um grande problema na solução da habitação de interesse social.
a gente sempre diz o seguinte, é o rabo abanando o cachorro ou o cachorro abanando o rabo? É o FGTS que remunera mal ou é o juro que é muito alto? Né? Esse dinheiro, é o dinheiro do FGTS, que é um dinheiro de segurança e aposentadoria para o trabalhador, que está sob a tutela do governo, é depositado pelas empresas com o objetivo de trazer segurança para o futuro daquele trabalhador na sua aposentadoria. Ele não é um recurso para se arbitrar no mercado financeiro. Né? E as consequências que isso trará para a atividade de produção imobiliária e para a capacidade das famílias de adquirir o seu crédito imobiliário para comprar a sua tão sonhada casa própria são severas. Então, existe aí uma preocupação muito grande de que o entendimento dessa discussão venha aos nossos ministros e que a gente possa ter algo equilibrado e que não se mexa naquilo que vem, de certa forma, minimizando os efeitos do déficit habitacional, que cresce ano a ano, porque a demanda por novas moradias é 40% a 50% maior do que o setor, do que a indústria produz. Então, a hora que nós não conseguimos entregar moradia formal para as famílias brasileiras, as pessoas precisam morar. E aí elas vão criar o seu mercado informal e a gente sabe quais são as consequências sociais e até de saúde desse conjunto de coisas. Queria dar um comentário em cima disso, Circe, assim. Você tem 50% do déficit habitacional abaixo de 2 salários mínimos, né? Muitas famílias abaixo de 2 salários mínimos. Se pegar um apartamento de 180 mil, que é difícil chegar nesse custo, uma família de que ganha R$ 1.900, hoje ela compra com a regra do FGTS, da maneira que está. Se você acrescer 3% no custo de captação, portanto, 3% para quem toma esse empréstimo, você tira 75% dessas famílias. Essa renda vai para 4.300. Você vai tirar 70%. Então, respondendo a sua pergunta, assim, é um impacto gigantesco e vamos falar assim, é gravíssimo para o país que luta para fazendo 1 milhão de habitações por ano, e mantendo, no mínimo, mantendo o déficit, né, habitacional. Esse número é muito difícil de se obter, mas assim, você está com 6 milhões de habitações em déficit habitacional, tem 14 anos. Então, nós precisamos enxergar isso e buscar alternativas para que a regra seja mantida, porque, apesar do FGTS ser uma jabuticaba brasileira, é o único fundo permanente que permite uma produção em escala com ganho de produtividade e qualidade na habitação do Brasil. É um case de sucesso, é isso que eu queria colocar. Vamos lembrar números, desculpe, Circe. Uhum. Minha Casa Minha Vida, 2009, são 14 anos, quase 7 milhões de unidades contratadas. É o tamanho do déficit. Imagine se não existisse isso. Se nós já temos um desafio, nós temos hoje um desafio gigantesco. Imagine o que seria sem isso. Luca. Thank you very much for your comments. I mean, they are very enriching. I think that the problem is much bigger than the social housing, in the sense that, I mean, we had a very similar discussion 2 days ago in Jakarta. They have also to build 1 million of dwellings per year. Philippines, they have to build 1 million of dwellings per year. In Europe, we have to retrofit 220 millions of dwellings that have to be transformed in greenhouse. In the Asian area, we are speaking about more than 160 million. So we are in front of a real revolution, in the sense that we have really to question how our financial system is able to support countries in this challenge. Our cities are changing. I mean, we live now today in São Paulo, one of the largest cities in the world. But I mean, today we have only few megalopolis. São Paulo is one of those. Tokyo, Jakarta is another one. But in 25 years, we are speaking about more than 40 cities of that size. I mean, here in São Paulo, you can see the sky, but in Jakarta, you don't see the sky because there is pollution everywhere. So, I mean, there is a real question on how we design our cities. You cannot redesign a city without a financial system behind this.
I love to make this example in Paris. You all know how beautiful is Paris, you know. Paris has been completely redesigned by a gentleman, a French-German gentleman, Haussmann, that he came to Napoleon III with the proposal of redesigning the entire city, but also in his pocket he had this financial system to do it so. Because it's impossible to redesign a city without a strong financial system able to tap money on private investors. But also public investors, because we need to combine the two things. So the social housing, I think, is a priority for most of the countries that I visited, but it's also, there is another priority, making the houses more sustainable. I know that it's not a priority in these countries where you have difficulties to give a house to every single citizen, but the quality of life in our cities, when we are 40, 50 million, will become a priority as well. Bringing the temperature down, for example, in Europe, we have most of our cities now are above 35 degrees, as we were discussing over lunch. When a temperature is above 35 degrees, you don't work in the street. The productivity, the GDP goes down. People have to immigrate. Young people, they say, listen, I don't want to live in Beirut. I don't want to live in El Cairo, in Tunisia. And they leave. Because, of course, like I did, I left my country and I went to another one. So immigration, social housing, sustainability are all part of the same package. And we are at the front of a change of a paradigm, and having a financial structure able to cope with this is a priority. And politicians, they don't see it because they change every 2 years. But I mean, there is a responsibility of our sector to secure our countries, to propose good solutions. That's why I think we need to work at the global level to build a new financial system able to support countries in this massive change we have never seen. And if people, they don't have a house, it's a problem. It's a problem because, I mean, that cities will not be manageable if you have 50 people of 10 million living in the street. Will not be manageable. So, I mean, we have to intervene all together with a new system and having what Haussmann had in his pocket, a good financial system to support the beauty of Paris. Bom, falando agora, descendo para cada um dos setores, começando pelo crédito imobiliário. Rocha, o crédito imobiliário vem de anos seguidos de recorde, né? E esse tende a ser, pela projeção da BCIP, o terceiro melhor ano da história. Como é que ele termina e como é que ele vai entrar em 2024? 2024 vai estar no ranking, vai estar no pódio ou vai estar fora do pódio? Depende. Você sabe que tem competições de automobilismo que tem pódio com 6 lugares, né? Vamos pensar em Olimpíadas, vai. Ele pode ser o quarto, como pode ser o terceiro e estar lá, depende. Mas eu começaria dizendo para ti que, primeiro, pelos agentes financeiros, né, que aí, acho que esse momento aqui da nossa discussão, para você olhar cada parte da cadeia. Para o mutuário final na pessoa física, as torneiras de crédito, elas continuam abertas. Eu acho que o que foi discutido aqui de alguns marcos, principalmente lá atrás, o da alienação, que trouxe a retomada de bem de 8 anos para 8 meses, 7 meses. Depois você teve recentemente a lei do distrato, né? Então, alguns instrumentos que vêm dando segurança jurídica trouxeram os níveis de inadimplência, né, do crédito imobiliário para os patamares mais baixos das carteiras das instituições financeiras, né? Então, o crédito imobiliário hoje é a inadimplência média do setor em torno de 1,6%, só que quando você olha na linha do tempo, ela vem oscilando um 6, um 5, um 4, um 5, um 6, nos últimos 10 anos, provavelmente. Então, a partir do momento que você tem nível de inadimplência baixa, a gente continua com muito apetite para conceder o crédito. Tem um fator muito importante também, é que ela é uma operação longa do cliente pessoa física com a instituição financeira. Então, normalmente, o cliente, quando ele faz o crédito imobiliário com a instituição financeira, ele mantém o flow dele, o fluxo de recebimento, seu cash, o cash management da pessoa física, tá? Ele mantém naquela instituição. Então, o que é que acontece? O cross-sell, ele aumenta muito, o relacionamento aumenta muito. Então, ele é um produto muito estratégico para as instituições financeiras.
E muitas vezes você trabalha, e certamente é um dos que você trabalha com os menores níveis de spread. Por que eu estou te falando isso? Porque isso só reforça o apetite dos agentes financeiros, não é? Dos associados da ABCIP, para continuar concedendo crédito. Os volumes, neste momento, eles estão mais associados ao custo. Então, o custo ele vai servir como uma alavanca de freio, não é? Ou de aceleração. Tá? Então, eu sei que esse assunto já veio aqui à mesa, você já provocou algumas vezes. Não é? Eu vou só comentar um dado, acho que é importante se ter aqui. Tá? Que você tem que olhar os dois lados da moeda. Quando a Selic saiu, eu vou dar ordem de grandeza, de 2 para 13, ela multiplicou por 6. As taxas médias aplicadas no SBPE saíram de 7, 7,5 para 10,5 hoje, 10, 10,5. Então, multiplicou por 0,4. Então, você veja o quão até ele foi importante e não deixar com que, na subida da Selic, houvesse um freio brusco. Então, é natural, tá, que no retorno ele também não vai despencar. Então, isso até, na visão de médio e longo prazo para instituições, tá, ele dá uma certa mais estabilidade no funding. Tá? Agora, não tenha dúvida que você tendo maiores volumes de poupanças, com mais recursos, tá? Com os benefícios do funding da poupança, e com a Selic em queda, que ela pelo menos vem equilibrar aquele pote lá, né? Como eu estava te falando no almoço, você tem lá, o copo é 65%, né? Hoje ele está transbordado. E esse transbordo termina fazendo com que esse excedente você vá buscar, como o Rodrigo já falou, no custo do CDI. Porque por mais que seja LCI, CRI, e tenha um benefício, mas ele está atrelado ao CDI. Então, isso termina encarecendo. Então, a partir do momento que a Selic vai voltando para patamares normais, aí eu acho que você começa a meio que como se fosse voltando a acelerar. Né? Então, eu resumiria aqui, para não estender minha resposta, olhando para o ano que vem, vai continuar com oferta de crédito sem nenhum problema. Não falei da pessoa jurídica, mas acho que a entrada do bloco ela traz uma outra alavanca de concessão de crédito para um grupo de empresas que hoje não tem acesso a crédito. Existem muitas, não é, pela falta de segurança. Então, a partir do momento que você centraliza os recebíveis, tá, você garante que ele vai transitar pelaquela trilha, né, e que ele vai sustentar o fluxo de pagamento, né, do eventual tomada que houve num plano empresário. Então, a gente tem um ambiente muito positivo de concessão. Agora, o fator do custo da taxa, tá, de fato, ela passa a ser decisiva para dizer a velocidade e os volumes de desembolso que vão acontecer no ano que vem. Quer dizer, acho que ainda não dá para dizer se entra em 2024 ascendente em termos de volume, estável ou descendente, porque isso está relacionado a muito ao custo. Eu aposto hoje eu aposto uma estabilidade. Se a variação houver, ela é muito pouca. Porque se você for perceber o que vem acontecendo nos últimos 2, 3 meses, que as taxas elas já se estabilizaram no teto, né? Você pode ainda ter pequeno ajuste, mas eu diria que você não vai ter mais a curva ascendente de taxa. Também não vai ter descida. Mas mesmo com esse nível de taxas que está hoje, você ainda tem números de contratação mensais dos agentes financeiros, né? E a gente tem os dados, são públicos da ABCIP, eles vêm se mantendo, tá? Nos patamares de agora, não no que estava o ano passado. Então, eu diria que é como se o mercado chegou não posso dizer o pico ou o piso, mas ele estabilizou. Se não houvesse nada, provavelmente, no ano que vem, a gente manteria em mesmos níveis, tá? Só se você tiver alguma mudança maior de cenário macroeconômico. Então, não dá para falar do ranking ainda, mas ele vai estar em níveis, provavelmente, próximos, com pequenas oscilações com relação a esse ano. Vai estar disputando medalha. Com certeza. Não vai ser a de ouro, mas vai estar ali brigando pelo um bronze. Quem sabe até uma prata, né? Renato e Luna, e em termos de lançamentos e vendas de imóveis? Tem o novo Minha Casa Minha Vida, tem esse aumento de confiança entre empresários e consumidores com o início do ciclo de queda de juros. Para onde vão os lançamentos e vendas? Antes da gente falar em 2024, mas como é que eles terminam o ano? Terminam um ano subindo, estáveis, apontando para baixo? Qual que é a direção?
Bom, eu acho que o ano teve um primeiro trimestre muito ruim, né? Diminuição de lançamentos. Quando você pega o segundo trimestre, ele já, em relação ao primeiro, já tem um crescimento, mas sempre comparado com 22, nós estamos abaixo. Então, certamente, nós vamos terminar o ano de 23 abaixo da performance de 22. Né? 2024, eu imagino que a gente possa ir em linha com o que o Rocha falou, que é manter o mercado, porque, em que pese os preços tenham recuperado um pouco, os custos estão num patamar, estabilizar num patamar muito alto. Então, as margens ainda estão com baixa rentabilidade. A tendência é o preço ainda crescer, na minha opinião, um pouco. Né? Os estoques estão diminuindo em função da queda dos lançamentos. Então, nós vamos ter uma pressão ainda de preço. Eu acho que o momento, obviamente, de comprar imóvel me parece ser muito bom agora. Para quem é gente que estuda o mercado, me parece que está num momento muito interessante, porque a tendência é de preço subir. Né? E preço subindo também segura um pouco a velocidade. Então, eu acredito que a gente vai andar um pouco de lado aí, em 2024, até que esse juro realmente possa estar num patamar abaixo de um dígito aí para a gente crescer, minha opinião. Complementando aqui um pouco, Renato, crescimento econômico está muito atrelado ao crescimento da indústria imobiliária. Então, obviamente, depende de como é que o cenário vai acontecer para 2024. Para 2023, nós estamos trabalhando com estabilidade. Isso aí tem um pouco do que pode acontecer agora nesse segundo semestre. A gente viu aí lançamentos numa escala menor. E como já dito aqui, reforçado pelo Luca, o crescimento desse setor está muito atrelado a funding. O quanto de funding nós vamos ter para fazer frente a esse desenvolvimento? Num primeiro momento, para as empresas, fundamental, o Rocha citou aqui. Aliás, nós estabelecemos lá no Secov um convênio com a B3 para levar as empresas associadas do Secov, que não listadas, para dentro do universo do mercado de capitais e poder propiciar com que o capital, com que os investidores possam se interessar e conhecer melhor as empresas para fomentar desenvolvimento através do capital. E o custo do capital para as pessoas físicas. Esse da mesma forma, absolutamente fundamental, porque é isso que, de fato, vai irrigar. Então, voltando, nosso cenário para 2023 é de estabilidade, e dado que nós estamos aí numa tendência de queda de juros para 2024, e tomara seja numa velocidade maior, aí nós podemos ficar um pouco mais otimistas para 2024. O nosso estoque, a nível Brasil, não chega a 11 meses, Rocha. É baixíssimo. É baixíssimo. Se a gente parar de lançar em 11 meses, não tem mais imóvel novo para se vender no Brasil. É baixíssimo. A gente precisa renovar esse parque o mais rápido possível. Daí a necessidade de se ter condições e confiança para que o empreendedor consiga produzir, lançar mais e poder ofertar a demanda, que é muito grande. Luca, hoje, ao longo do dia, a gente vem discutindo a questão do funding para o crédito imobiliário no Brasil, e uma das coisas que se ventilou, que se colocou na discussão aqui, foi sobre a possibilidade de expandir as emissões das LIGs, dos covered bonds brasileiros, no exterior. Dessa lista de 30 países que detêm covered bonds, quantos fazem emissão no exterior? E o que foi essencial para que eles tivessem sucesso nesse movimento? O que o Brasil deveria levar em consideração para também seguir o mesmo caminho? Well, I think that we are in front of a major opportunity for the Brazilian market. The fact that the European Commission put the spotlight on Brazil is the sign that, there is a sincere interest. There are a lot of other markets. For example, Canada is actually tapping almost completely the European investors. So they issue
in Canada, in euros, and they sell their papers to the European investors. Same story in South Korea, Singapore, the Australians, New Zealand, and now also Japan are doing the same. Brazil is in a very comfortable situation because you are one of the few BRICS countries with a covered bond legislation, I think the only one, with a quite stable situation. I mean, I have to say, I would like to congratulate the central bank for the fantastic work done in the last 10 years to give stability to the inflation, and which was the sickness of this country. I mean, the excellent work done with the cooperation of Ministry of Finance and Central Bank, they have done, I have to say. So, I mean, we perceive the interest of big investors to look and discover this market. I think there are differences. For example, last year, Morocco, they have done a covered bond legislation, but I think Brazil is much more advanced. So you have a market already active. I think most of the banks are testing the law, are using this for repo purposes, but I mean now I think you have to make the next step, which is become a bit an adult and arrive to the international markets. I think that ABCP is working really hard to make the legislation ready for this jump, but I see a lot of potential. Allow me to be an ambassador here, Rocha. I mean, you can count 120% on us, and I'm sure that I mean we will. Go together to Paris to speak with the European Banking Authority to explain how solid is the Brazilian market to them. Because here, I think Brazil, it will be the first case of an emerging country, allow me to say, opening the doors to this funding opportunity. We have been discussing your case, actually, in Jakarta, because I use the Brazilian example as a good example. And allow me to say something that is... we said this a few years ago, also public sector are an opportunity. In the sense that covered bonds are, of course, very much rooted on the mortgage market. 80% of the market is mortgages. But they are used also to finance the public sector. Germany has been rebuilt, has been unified by using public covered bonds. And it was an opportunity for the government, for the state to give two options. Cheaper funding for mortgages and commercial mortgages, both residential and commercial, but also cheaper funding for infrastructure, railways, you know, and so the combination of this was really a driver of development for those countries. I think that there is a lot of space, a potential for this country, and as said, we are here ready to do whatever is necessary to make this happen. Obrigado. Luna, para falar de 2024, em São Paulo também tem uma particularidade, que foi a aprovação do plano diretor recentemente. Tem a discussão agora sobre a lei de zoneamento. Você pode fazer um balanço assim, do plano diretor, no sentido, o que ele ajuda, em que sentido ele facilita, no melhor sentido da palavra, o desenvolvimento de novos projetos imobiliários e de que maneira ele acaba engessando? Primeiro, nós temos que separar o que é urbanismo de habitação. Eles caminham lado a lado, mas eles são situações distintas. Independentemente se a cidade determinar que ela precisa se espalhar ou se concentrar, as pessoas precisam morar e vão procurar a sua habitação. O que ocorreu na cidade de São Paulo é que, ao longo desses últimos 50 anos, a cidade, ao invés de adensar, ela foi se espalhando pelas franjas da cidade. Então, o que nós temos hoje é uma cidade com mobilidade urbana muito difícil, um orçamento municipal que não dá conta para fazer frente ao crescimento de infraestrutura, e é isso que está em debate aqui agora, né? Isso não vai diretamente ao encontro se o mercado vai performar melhor ou não. É claro que, no primeiro momento, a hora que você cria novas áreas de desenvolvimento, aquelas áreas começam a ser ocupadas, e se ela tem bom interesse, por ela estar bem localizada, a demanda acaba sendo muito alta e pode gerar, num momento inicial, uma maior atratividade. Mas é disso que nós estamos falando. Vamos dar números. São Paulo tem uma densidade de 7.400 habitantes por quilômetro quadrado. Nova York é 4 vezes isso, 28. Imagina São Paulo com a mesma população em 25% do território. Eu tenho convicção que nós teremos mais qualidade de vida. Convicção, todos nós. Paris
é 3 vezes a densidade de São Paulo. 21 mil. Buenos Aires e Tóquio tem 2 vezes o tamanho da densidade de São Paulo. Buenos Aires tem 2 vezes a densidade de São Paulo. Imagina São Paulo operando com a metade do território. Investimento de infraestrutura, proximidade com os acessos, enfim, tudo seria diferente. E é isso que está em debate aqui no plano diretor e na lei de zoneamento. Agora, obviamente, São Paulo está construído já, isso não se muda do dia para a noite. Isso é um processo longo. O que está se discutindo aqui, se consegue se mitigar os efeitos desse espraiamento que a nossa sociedade sofreu ao longo desses últimos 50 anos. Quer dizer, num terreno do Copan, hoje, você precisaria de um terreno 4 vezes maior para fazer o mesmo prédio. Então, você realmente tem a terra encarecida e as pessoas sendo, vamos dizer, expulsas a morar mais longe, porque a oferta no centro ampliado, no centro onde tem infraestrutura, é escassa e não tem oferta suficiente para o tamanho da demanda. Tanto que as rodovias em São Paulo, as rodovias que chegam, se tornaram avenidas, com um monte de prédio nos arredores. Raposo Tavares tem até semáforo na chegada. Rodovia com semáforo. Rocha, a gente tem mais um segundinho. Deixa eu fazer uma pergunta para você a respeito da SERP, Sistema Eletrônico de Registros Públicos. O que vocês esperam de impactos no mercado imobiliário quando ela estiver em plena operacionalização? Muito bom, Cici. Acho que a gente vai melhorar muito mais as jornadas dos nossos clientes. Tá? A partir do momento que você tiver todas essas interligações realizadas, você vai dar escala a uma situação que já acontece hoje e já está começando, com todos os associados da ABCIP, os principais hoje, você já consegue fazer com que um contrato de crédito imobiliário ele seja assinado sem que o cliente vá até o cartório. Isso já é possível hoje. Só que ainda limitado àqueles que estão fazendo parte, tá? Dos sistemas interligados. Então, na nossa visão, isso é muito importante. É importante que tenha escala, porque provavelmente, no futuro, e a gente espera que não seja tão longe, tá? Ninguém precise mais ir num cartório para registrar o seu contrato do crédito imobiliário. E aí, quem sabe, em vez daqueles 5 dias que já aconteceram, dentro de uma média de 30 que está hoje, a gente encurta ainda mais, como acontece em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, você assinou de forma eletrônica, no dia seguinte transferiu e já está de posse do seu novo imóvel que foi financiado por uma instituição. Obrigado. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Esse é o último painel do dia. A programação continua ainda aqui no Summit. Eu agradeço a todos vocês pela paciência, pelas explicações. Rocha, eu agradeço novamente o convite para participar na mediação desse evento. Me convide para o Summit ABCIP em Paris, quando vocês forem discutir os covered bonds lá e a experiência internacional. E, de novo, também, muito obrigado a todos vocês que participaram, enviaram perguntas e acompanharam atentamente a discussão aqui.